hoje a mensagem seja muito mais uma aula de escola bíblica do que propriamente uma exposição da palavra. Não vamos ter um único texto aqui, teremos vários textos. Trabalharemos o tema de lei e evangelho, ou lei e graça. Já cantamos muito sobre a graça aqui, já falamos muito sobre essa graça maravilhosa que nos alcançou em Cristo Jesus. Contudo, muitas vezes não entendemos, eu penso que esse é um tema muito mal compreendido no nosso meio evangélico como um todo, a relação entre a lei e a graça, ou entre a lei e o evangelho. Contudo, compreender corretamente essa relação faz com que nós possamos compreender muito melhor o que é o evangelho, faz com que possamos compreender muito melhor a própria lei e a própria dinâmica de tudo aquilo que estamos aprendendo aos domingos, ao estudar e ao sermos confrontados e desafiados com os 10 mandamentos. Eu gostaria que nós avaliássemos um pouco mais a necessidade que temos de compreender essa relação de lei e evangelho. E antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer para vocês, para aqueles que querem se aprofundar, afinal de contas, nosso tempo é muito curto, a gente vai ter que ser muito corrido e muito, de certa forma, superficial. Ainda que tem muito seminário que não estuda isso aí. Tem muito seminarista aí que está meio balançando nesse tema, não é? E é um tema fundamental. Mas se você quiser se aprofundar, muito do que aqui está foi buscado no site monergismo.com, num texto muito bom de Teodoro de Beza, que foi um reformador que viveu ainda no século XVI, sucessor de João Calvino em Genebra. Também um texto de Michael Horton, publicado no site Reforma 21, e também porções de declarações de fé, né, sobretudo da nossa tradição batista. Eu não poderia deixar de destacar também que a parte final eu devo quase que integralmente ao material publicado num site também muito bom, de tradição batista, chamado O Estandarte de Cristo. Vale a pena você conhecer também. Tá bom? Vamos lá então para a nossa aula? Segue aí, Douglas, por favor. Eu quero começar com essa citação de Teodoro de Beza. Como eu acabei de falar, ele que viveu entre 1519 e 1605, viveu na Genebra, sucessor de João Calvino. Sobre esse tema, devemos prestar grande atenção a estas coisas, a relação lei e graça, em virtude de, com razão, podemos dizer que a ignorância da distinção entre a lei e o evangelho é uma das principais origens dos abusos que corromperam e ainda corrompem o cristianismo. Beza escreveu essa palavra há mais de 400 anos atrás, contudo ela continua sendo atual. De fato, muitos dos desvios que nós vemos no nosso meio evangélico brasileiro têm a ver com a ignorância do povo e também de teólogos líderes acerca da relação que existe entre lei e evangelho e da própria definição desses dois conceitos. As pessoas, de fato, falam de algo que não sabem o que é. E quando falam de algo que não sabem o que é, acabam, então, metendo o pé pelas mãos e confundindo o povo de Deus. Não é? Talvez você que aqui está já tenha ouvido alguém falar algo que tem a ver com o primeiro erro que a gente vai ver nessa noite. Passa aí mais uma vez, Douglas. Que é o erro que a lei está contra o evangelho. A lei contra o evangelho. Lei para um lado, evangelho para o outro. Ou a gente poderia botar um versus ali, né? Aquele, igual do jogo de futebol, né? Aquele xizinho ali de confronto, de conceitos adversários. Talvez você já tenha ouvido, eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram, pregadores aí na internet, na televisão ou em outras fontes, que dizem assim, não, a lei ficou para trás, a lei não tem nada a ver com o evangelho, a lei ela é inimiga do evangelho, ou é lei ou é evangelho. E agora que nós estamos na graça, você tem que esquecer a lei, você tem que jogar a lei no lixo, você tem que deixar isso para trás. De modo que não faria nenhum sentido nós gastarmos 10 sermões, não é isso, pastor, que vai ser no final das contas? Já foram 8, né?
E tem mais domingo. 10 sermões o mês inteiro falando dos 10 mandamentos. 10 mandamentos não é para gente, esquece esse negócio, deixa isso para trás. Se a gente fosse buscar um nome teológico, se a gente fosse buscar nos livros de teologia sistemática, ou até mesmo de teologia bíblica, também aqueles que tratam da teologia histórica, você encontraria um conceito, que eu não quis colocar aqui para não ficar enchendo aqui de palavra técnica, mas um conceito chamado antinomismo. Antinomismo é um termo que é composto de duas outras palavras. O prefixo, a preposição grega anti, que significa contra. E nomismo, né, que vem da palavra grega nomos, que significa lei. Então, o antinomismo é aquele que é contra a lei. Ele diz que uma vez que estamos debaixo da graça, você joga fora no lixo a lei, né? Esquece a lei. Essas pessoas tratam o Antigo Testamento como algo, como se fosse uma subescritura. Na verdade, a maioria dos proponentes dessa visão hoje sequer creem na inspiração bíblica conforme nós cremos. São pessoas que usam a Bíblia ali como um livro de história, e um livro de história cheio de erros para eles dizem que está cheio de erro, e eles falam que aquele livro ali, na verdade, tinha muito mais a ver com algo que o antigo Israel viveu, tradições antigas. Na verdade, eles tratam o Antigo Testamento quase como se fosse um livro que fala de um outro Deus, de uma outra divindade, diferente daquela do Novo Testamento. Com isso, então, repetem um erro que já começa a surgir nas páginas do Novo Testamento, ainda no 1º século depois de Cristo, mas que se estende também para o 2º, início do 3º século, que era o erro do gnosticismo. O gnosticismo defendia a ideia de que o Antigo Testamento, na verdade, era o relato da tratativa do povo de Deus, de Israel, com uma outra divindade, que alguns chamavam de demiurgo. Essa divindade era a divindade má, era a divindade que criou a matéria, que criou o corpo, que criou as coisas que a gente pode pegar. E a matéria é toda ruim. Tudo que é material é ruim. Essa era a tese dos gnósticos. E eles diziam que de um outro lado havia uma divindade, essa sim, o Pai de Jesus, aquele que era o mentor, ou o líder, ou o condutor e criador do mundo espiritual. Aí esse era legal. O Pai de Jesus, o Deus ele era então o Deus bom, o Deus gracioso, o Deus que busca a humanidade. E diziam os gnósticos, o Deus 2, o do Antigo Testamento, ou demiurgo, ele era uma outra coisa, totalmente diferente do Deus do Evangelho, e esse era o criador das coisas materiais, e era então algo ruim, não é? Ele vai dizer então que a lei é fruto do pensamento desse Deus opressor, desse Deus maligno, desse Deus que quer o mal das pessoas e não o bem. Com isso, a lei então vai para fora. É impressionante como você procura sites, procura canais no YouTube, na qual há 600, 700 mil visualizações, centenas de milhares de inscritos, milhares de curtidas, na qual o cara afirma exatamente isso. Aquilo que a igreja já rejeitou desde as páginas do Novo Testamento, aquilo que o apóstolo João combateu na sua primeira carta, aquilo que o próprio apóstolo Paulo já começou a tratar, escrevendo aos Colossenses, por exemplo. Contudo, nós não vamos ler vários textos de todos esses livros que eu mencionei. Nós vamos ler apenas um trecho. O pastor Carlos já trabalhou aqui conosco algumas vezes, mas eu gostaria que você prestasse atenção mais uma vez. Passe aí, Douglas, por favor. Mateus 5, 17 e 18. E eu estou usando na tela sempre a NVI. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Quem está falando isso aí? Jesus. Não vim abolir, mas cumprir. Cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
Você já percebeu que existe um verbo que se repete nesse trecho? O verbo cumprir. Aparece primeiramente no verso 17, depois é repetido no verso 18. Jesus diz que não vem para revogar a lei, não vem para jogar a lei fora, ele vem para cumprir a lei. O verbo aí, na língua grega, a língua original do texto, é o verbo plerou, que traz a ideia de encher até o ponto de transbordar. Essa é a ideia. Então, todos os aspectos da lei encontrariam sua plenitude em quem? Em Cristo. Ele veio não para jogar a lei fora ou para dizer esquece a lei. Ele veio para que ele mesmo cumpra a lei de forma plena, algo que eu e você não podemos fazer e não conseguiremos jamais fazer. E uma vez que ele faz isso, isto o qualifica diante do único Deus, diante da justiça do Deus verdadeiro, porque não existem duas divindades antagônicas, não existe essa coisa de luta de duas forças iguais, bem e mal. Esquece isso aí. Se você acreditou nisso aí alguma vez na sua vida, joga isso aí para escanteio, não tem nada a ver. Existe um Deus soberano que conduz todas as coisas, que é o único Deus verdadeiro, nosso Deus. E ele estabeleceu a lei como expressão da sua santidade, de modo que o nosso representante, aquele que opera a nossa redenção, deveria necessariamente cumprir todos os aspectos da lei. Agora pense, o que é o Evangelho? Ou melhor, quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho? Como a gente está na aula, vocês podem falar, tá? O pessoal de casa não vai ouvir não, mas eu repito aqui. Jesus é o Evangelho, não é? Jesus é o Evangelho. Jesus é o conteúdo do Evangelho, Jesus é o proclamador do Evangelho, a vida de Jesus, a obra salvífica de Jesus, sua morte e sua ressurreição, compõe a mensagem do Evangelho, que tem como conteúdo a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é exatamente quem diz essas palavras. Como então eu posso dizer que creio no Evangelho, que vivo no Evangelho, se eu jogo fora aquilo que o meu Cristo veio ao mundo para cumprir no meu lugar, porque eu não conseguia? Veja, enquanto existirem céus e terra, não é apenas para o momento da encarnação, não é apenas para aquele tempo de ministério de Jesus, não é apenas para os seus 33 anos que ele viveu entre nós, mas é enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Agora, por que é cômodo colocar a lei contra o Evangelho? É cômodo colocar a lei contra o Evangelho, porque quando eu olho essa palavra de Jesus, o sarrafo fica lá em cima. Sabe, aquele pessoal que faz salto em altura, salto com vara na Olimpíada? É legal a beça ver aquilo, não é? Como é que é? O cara vai lá, corre, passou. Aí vem todo mundo, né? No início todo mundo passa, não é? O sarrafo vai aumentando. E um monte de gente vai ficando pelo caminho. No final das contas, sobra um cara, ou uma moça, não é? Só um. Esse é o cara que ganhou a medalha de ouro, não é? Eu não sei você, quando eu assisto essas coisas, eu torço igual futebol. Eu fico empolgado. E a última Olimpíada foi um brasileiro que ganhou o salto com vara, né? Foi muito legal. Não sei se quem viu sabe do que eu estou falando. Agora, talvez você se lembre que o Thiago Pereira, o nosso campeão, nosso medalha de ouro do salto com vara na Olimpíada de 2016, a nossa Olimpíada, né, a Olimpíada dos Cariocas, ele ali no Estádio Olímpico, no Engenhão, depois de já ter ganhado a medalha de ouro, afinal de contas, o seu adversário, aquele francês, assaltador francês, não tinha passado na última altura, ele ainda assim tentou mais uma. Não é? E aí não conseguiu na última tentativa. Por quê? Porque o sarrafo ficou alto demais. Em que lugar está o sarrafo da santidade expressa na lei? A que altura?
meus irmãos, está na altura da santidade do próprio Deus. E é a própria lei quem diz para mim e para você ser de santos como eu sou santo. Sabe o que é isso? É Deus colocando o sarrafo num lugar que eu e você jamais alcançaremos. Mas Jesus alcançou. E ele veio para alcançar também. Afinal de contas, não adiantaria nada ele morrer na cruz, se durante toda a sua vida na terra, ele não vivesse de forma íntegra, completa, utilizando a palavra do texto, plena, de acordo com a lei de Deus. Eu e você não conseguimos ser santos como Deus é santo, por isso a nossa justiça é trapo imundo. Contudo, o nosso Redentor precisou cumprir todos os preceitos da lei, para que pelo Evangelho ele nos doasse de graça a salvação. De forma alguma desaparecerá da lei. A menor letra ou o menor traço, essa é a metáfora do evangelista, e essa é a metáfora utilizada pelo próprio Cristo, provavelmente ele falando em aramaico com os seus ouvintes ali naquele momento, ele se referiu à letra iod do hebraico, a menor letra do hebraico, apenas uma vírgulazinha no alto do quadrado do hebraico. E um queraia, muito provavelmente essa é a palavra que está no grego, que seria o queraia. São traços mínimos que diferenciam uma letra da outra. É mais ou menos como aquele tracinho que diferencia o Q do O. Sabe, no português? Já pensou? Imagina aí na sua cabeça. O O maiúsculo, letra de imprensa, né? E o Q maiúsculo. Qual a diferença? Só aquele tracinho embaixo, né? Nem um pedacinho da lei vai deixar de valer enquanto o mundo for mundo, enquanto essa história estiver vigente. Vamos seguir, tinha muita coisa mais para falar daí, mas vamos tocar para frente, senão não vai dar tempo. Segundo erro que a gente vê acontecendo por aí, é lei e evangelho, confundidos e misturados. Não é juntos e misturados, não, é confundidos e misturados. É quando o cara confunde o conceito da lei com o conceito do evangelho. Consequentemente, ele baixa o sarrafo da santidade exigido na lei. Ou então, o contrário, ele confunde o evangelho com a lei. O evangelho, então, se torna uma forma um pouco mais branda, mais fácil, mais simples do camarada se salvar. A lei era muito dura, mas agora Jesus veio com o evangelho. E o evangelho é um pouco mais tranquilo, é sossegado, é mais fácil. Então vai dar para passar. Será? Será que é isso? Vamos desenvolver um pouquinho mais aí esse erro e você vai ficar alerta para não cair, para não embarcar nessa canoa furada aí. Segue aí, Douglas, por favor. Romanos 7, 12, 13, 24, 25 e o capítulo 8, 1 e 2. Eu tive que selecionar assim, o ideal seria a gente ler tudo, mas não tem como. Então eu fiz esse apanhado aí, depois você, por favor, leia o capítulo 7 e o 8 inteiro, tá bom? Mas nessa hora vamos acompanhar. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então o cara que coloca a lei contra o evangelho, está certo ou está errado? Errado, porque a lei é boa ou ruim? O que Paulo diz aqui? Não é só boa, ela é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? É uma pergunta. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Miserável homem que sou, e aí pulando para o verso 24, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Já no capítulo 8 agora. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por favor, perceba aqui que Paulo distancia e separa claramente o conceito de lei e de evangelho, sobretudo no capítulo 8, versos 1 e 2. Evangelho ali, ele chama de lei do Espírito de vida. Ele usa essa expressão para qualificar o evangelho. O evangelho é uma outra lei. É uma lei baseada numa outra aliança, que daqui a pouco a gente vai falar dela. E muitas vezes a pessoa não percebe isso e mistura as bolas, e troca as bolas. E fazer essa confusão é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Teodoro de Beza vai nos explicar. Próximo slide. A maioria dos homens, cegos pelo justo julgamento de Deus, nunca consideraram seriamente a maldição sobre a qual a lei nos sujeita, ou porque ela foi ordenada por Deus. Quanto ao Evangelho, geralmente o consideram como nada mais sendo do que uma segunda lei, mais perfeita do que a primeira. Disto decorre a errônea distinção entre preceito e conselho, resultando pouco a pouco a total ruína do favor de Jesus Cristo. Explicando aqui rapidamente o que ele quis dizer para a gente. Quando as pessoas confundem lei com evangelho, eles diminuem o padrão de santidade da lei e transformam o evangelho em algo que se conquista, uma salvação que se conquista pelo merecimento. Como assim? Ele pega a lei e fala, essa lei de Moisés, essa lei de 623 mandamentos do Antigo Testamento, dos 365 mandamentos negativos presentes no Antigo Testamento, tudo isso daí ficou para trás. Ficou para trás porque no Evangelho essa lei é substituída por uma outra lei. E aí as pessoas fazem uma confusão danada quando Jesus diz que a lei é resumida, né? Ame a Deus e ame o próximo. Tá certo. Mas isso não é uma ruptura com a lei do Antigo Testamento. Pelo contrário, como o próprio texto diz, isso é um resumo, é uma síntese da lei do Antigo Testamento. Não é à toa que os 10 mandamentos começam com 4 mandamentos que têm a ver com a nossa relação com Deus e prossegue com mais 6 mandamentos que têm a ver com a relação que temos com o nosso próximo. Então imagine uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica como a nossa, que lê a Bíblia, que tem ministério, que serve, tal. Até aí tudo bem. A gente olha para ela e fala, golaço, que crente bom, né? Ô, coisa boa. Mas, essa pessoa, ela reduz o padrão de santidade expresso na lei de Deus a simplesmente, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu tenho minha família e tal, direitinho. Então está tudo certo, então está resolvido o meu problema. E em paralelo a isso, ele pensa acerca de si mesmo. Já que eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo e tal, então Deus vai me aceitar, né? Eu sou tão bonzinho, tão legalzinho. Eu até canto. Eu até sou professor na escola dominical. Eu dou até o dízimo. Eu sou do hall de membros da PIB de Campo Grande. Fui recebido pelo batismo e profissão de fé, pela declaração de fé, pela transferência, né? Hoje aí celebramos tudo isso. Que coisa boa. Tenho cargo, faço parte do departamento, assino ata. Deus vai ter que me aceitar, vai. Meus queridos. Não. Texto fundamental que todo crente deve ter decorado. Todo crente deve ter decorado. Porque pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem de... Não vem de nada que a gente faça, é dom de Deus, não por obras, não por nenhuma obra da lei. Afinal de contas, se eu tropeço em um ponto da lei, eu sou culpado de toda ela?
Não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de nós pode dizer para Deus, Deus, vai, eu sou tão bonzinho. Não podemos dizer isso. Não podemos dizer isso. Esse tipo de pensamento, daquele que reivindica favor diante de Deus, é uma pessoa que não compreendeu o Evangelho e, portanto, então, arruína na sua mente e no seu coração o favor de Jesus Cristo, ou seja, a graça de Jesus Cristo. Ou, na linguagem de outro teólogo, barateia a graça. Torna a graça. Aí você fala, mas a graça é de graça, pastor. Opa, a graça é de graça. Como assim? A graça é de graça para mim, mas custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. Para mim e para você nada custou. Para Cristo custou tudo. Você quer reduzir a grandeza, a grandiosidade do Evangelho de Jesus Cristo e da obra da cruz do Calvário? É só você reivindicar de Deus qualquer tipo de merecimento. Não por obras para que ninguém se glorie. Pastor, então, esse texto quer dizer que aquele pessoal do primeiro grupo lá, do Lei contra Evangelho, estava certo, porque não tem nada a ver com obras e tal. Aí é aquela velha história, né? É só continuar lendo. É só continuar lendo. Aí é o versículo 10, que poucos crentes sabem de cor. O pessoal sabe o 8 e o 9, mas o 10 o pessoal deixa passar direto. O que diz lá no verso 10 de Efésios capítulo 2? Porque somos feitura sua. De quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus. Como assim? Nós fomos recriados, somos nova criatura, somos novo homem por causa daquilo que recebemos em Cristo Jesus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras que de antemão foram feitas para que andássemos nelas. O que Paulo está nos ensinando? Que a salvação só pode ser recebida através da fé. Através da fé. A fé não é uma obra humana. A fé é simplesmente o estender as mãos vazias. Alguém que nada tem para oferecer a Deus, oferece as suas mãos vazias. E até mesmo o convencimento para que a pessoa faça isso, vem de Deus. Lhes enviarei o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus prometeu e é isso que acontece. Antes de eu me converter, o Espírito Santo já me regenerou. Eu não vi, mas já aconteceu. Porque é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Queridos irmãos, somos salvos através da fé. A fé é o meio, a graça é o fundamento, mas tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Para as boas obras. A graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus é a razão de existir salvação para a humanidade perdida. Recebemos isso através da fé em Cristo Jesus, a fim de que nossa vida toda seja transformada e vivamos segundo as boas obras. Agora, quando as boas obras foram dadas para que nós andássemos segundo elas? De antemão. As boas obras foram dadas de antemão para que andássemos segundo elas. Ora, quando Deus deu essas boas obras? Lá na eternidade passada? Talvez também. Mas acho que a gente pode ser mais simples. Né? Deu no Monte Sinai. Quando Moisés desce do monte, com aquelas 2 tábuas, na qual estavam escritas em pedra, os 10 mandamentos. É claro que não apenas ali, em muitos outros lugares também. E mais ainda, devemos lembrar, como Paulo nos ensina em Romanos, que a lei de Deus, ela já estava escrita no nosso coração. Muitas vezes a gente pensa na lei como sendo algo assim, não, eu só estou vinculado à lei a partir do momento que ela está escrita e que eu posso ler, não é? Às vezes a gente pensa dessa maneira. Mas é interessante que nem nos nossos contextos políticos, sociais, isso funciona.
Ninguém pode chegar diante do juiz e falar assim: eu cometi um crime, mas eu não posso ser imputado dessa culpa porque eu não sabia. Não pode. O cara não pode chegar lá na frente do juiz: eu não sabia. Não tem essa. Da mesma maneira, há no direito natural, ou seja, na impressão da lei de Deus no meu e no seu coração, a noção exata de tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Olhamos para a natureza e pensamos: há um Deus aí, eu não sei o nome dele, não sei quem ele é, não sei que ele mandou seu filho para morrer por mim. Nada disso eu consigo saber e ler na natureza, mas eu consigo inferir que alguém construiu isso tudo, né? Tudo funciona, tudo roda direitinho. Será que esse negócio veio do acaso? Alguns tentam afirmar isso, mas é uma tentativa muito frágil. Afinal de contas, um sistema que funciona necessariamente precisa ser gerado, promovido, criado por um ser inteligente que possa construir esse sistema. Estão comigo? Ou está muito difícil? Estão acompanhando? Beleza, né? Então tá. Queridos, quando a gente pensa nessa ideia da lei impressa no nosso coração, a gente pode voltar, por exemplo, para os 10 mandamentos e entender de forma muito clara aquilo que para nós deveria ser óbvio. Será que, antes de Moisés descer do Sinai, os israelitas não tinham a menor ideia que não podia matar outra pessoa? O que vocês acham? Vocês acham que os israelitas viviam se matando lá enquanto escravos no Egito? Ou vocês se esquecem que Moisés, vivendo na corte do Egito, tendo morto o egípcio para proteger um concidadão seu, um outro israelita, ele precisou fugir porque ficou com medo de ser punido com a pena de morte. Ou seja, no Egito já havia lei contra o assassinato. Não foram os 10 mandamentos que inventaram isso. Agora, por que os egípcios idólatras, pagãos, adoravam um monte de Deus doido lá, uma religião muito louca, eles criaram um tipo de legislação como essa? Adivinha? Porque isso está impresso no nosso coração. Eu, particularmente, não conheço nenhuma sociedade onde o assassinato seja promovido, seja liberado e todo mundo possa matar qualquer um a hora que quiser. Você conhece alguma? Existem sociedades que permitem, em alguns casos, né, até por motivos religiosos, né, locais de paganismo, onde há sacrifício humano, por exemplo, ou onde há o canibalismo por conta da religião, mas isso aí é exceção. O cara não pode, por qualquer coisa, pegar a faca, pegar a espada, pegar uma arma e matar outra pessoa. Por quê? Porque essa lei está impressa no coração do homem. E aí os advogados e estudantes do direito de plantão vão se lembrar lá do seu primeiro período da faculdade, quando o professor lá provavelmente disse para você que não existe direito natural, que toda regra é necessariamente convencionada de forma, dentro do ambiente de contrato social. Isso é mentira. Na verdade, as normas mais fundamentais, elas surgem porque estão impressas no nosso interior. É claro que distorcidas pelo pecado, maculadas pelo pecado, mas estão ali. Quando eu, então, pego essa lei que está impressa no meu coração, que está manifesta no texto da Escritura Sagrada, sobretudo no Antigo Testamento, mas também no Novo, e tento acomodar tudo isso aí, para que isso se enquadre na maneira como eu vivo, eu estou anulando a graça de Deus. É por isso que a gente não pode dizer que a pessoa, ela simplesmente porque fez uma oração, ou porque assinou lá um canhotinho de um folheto, que ele está com um passaporte carimbado
para o céu. É por isso que a gente discipula, é por isso que a gente faz, como acabamos de fazer aqui, recebemos na membresia, assumimos o compromisso de cuidar e ser cuidados pelo nosso irmão. Porque nós temos uma caminhada de santificação a viver. Não existe conversão real que não seja seguida de santificação. Aí o cara fala, mas e o ladrão da cruz? Sim, o ladrão da cruz teve ali alguns minutos para se santificar. Não interessa se esse processo dura alguns minutos ou muitas décadas. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho 30 anos de convertido. Tenho 38 anos de idade, 30 anos de convertido. Graça de Deus. Graça de Deus. Não mereço nada. Já são 30 anos de processo de santificação de Deus na minha vida. Talvez você tenha uma semana de convertido. Um dia. Talvez você tenha se convertido no apelo de domingo à noite. Você já está no processo de santificação. Para as boas obras que de antemão foram feitas para que andássemos nelas. E todas elas estão impressas no nosso coração e reveladas de forma infalível nas páginas da Escritura Sagrada. Agora vamos caminhar para o final. Segue aí, Douglas. Vamos lá. Lei e Evangelho, distintos e complementares. Agora está certo. Na falta de uma imagem melhor, eu queria algo tipo um quebra-cabeça, assim, mas não consegui, então, dividir o círculo no meio. De um lado a lei, do outro lado o evangelho, mas, na verdade, ambos formam aquilo que Teodoro de Beza chamaria de palavra de Deus. Ele diz que do Gênesis ao Apocalipse estão presentes o tempo todo esses dois elementos, a lei ou o evangelho. Vamos seguir. A gente tem bastante coisa, mas tudo rápido. Então a gente vai terminar rapidinho. Documento de fé dos batistas de 1689, a segunda Confissão Batista de Londres. Diz assim, no finalzinho do capítulo 19 e início do capítulo 20. Capítulo 19 tem como título a lei. Capítulo 20 tem como título o pacto da graça. Os usos da lei acima mencionados, o que são esses usos que ele mencionou antes? Você fazer o bem porque a lei te instrui a fazer o bem, não é? Você entender que na lei civil do Antigo Testamento não há modelos para a lei da nossa sociedade, mas existem parâmetros para a gente viver bem com o nosso próximo. Ou seja, a gente não tem que repetir a lei civil do Antigo Testamento na Constituição do Brasil. Alguns países já tentaram fazer isso, né? Eu aprendi em uma das pastorais que o Havaí, antes de ser anexado aos Estados Unidos, tinha como Constituição os 10 mandamentos, né? A pastor João Soares Ferreira coloca lá João Soares coloca numa das pastorais. Não sabia, aprendi ali. Muita gente já tentou fazer isso, mas normalmente essas tentativas elas são mal-sucedidas. Por quê? Porque a lei civil de Israel não foi feita para ser impressa ou replicada na Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, ou de qualquer outra nação. Contudo, quando nós lemos ali aqueles princípios, nós olhamos para aqueles que vivem ao nosso redor e nós falamos, se eu viver esses princípios, eu vou ser um bom cidadão, eu vou ser uma pessoa que vive bem em sociedade. E essa lei cerimonial, toda ela apontava para Jesus e foi cumprida de forma definitiva na cruz do Calvário. Então é isso que ele está falando quando ele diz acima mencionados. O que esses usos da lei fazem? Eles não são contrários à graça do Evangelho. Veja, são complementares, não são contrários. Antes, concordam docemente com ela, à medida em que o Espírito de Cristo conquista a vontade do homem e o capacita a fazer espontânea e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que seja feito. Veja então o que mudou a perspectiva. A lei não é mais um peso. Agora a gente pode realmente crer na palavra que diz que os mandamentos de Deus não nos são pesados. Por quê? Porque nós não cumprimos a lei de Deus baseado no nosso poder e na nossa capacidade, tentando alcançar a salvação. Não, porque já fomos salvos, o Espírito Santo mora em nós e nos conduz na jornada de santidade.
Início do capítulo 20. O pacto das obras foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para conduzir a vida. Mas Deus foi servido prometer Cristo, o descendente de mulher, como um meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e o arrependimento. Nesta promessa, a essência do Evangelho foi revelada, o que tornou-se eficaz para a conversão e salvação de pecadores. Veja então que o Evangelho já estava revelado desde a promessa do Éden. Desde a promessa do Éden, de modo que todos aqueles que antes de Cristo creram na promessa, foram salvos pela graça mediante a fé, igualzinho a gente. Vamos seguir. Eu quero te dar um esboço para você entender o contexto. Não sei se dá para ler aí na tela maior. Eu acho que sim. Aqui no retorno não dá para ler nada. Então vou ler no meu retorno aqui. O livro de Hebreus, carta aos Hebreus, uma carta difícil, desafiadora de compreender, não é? Mas eu quero te dar aí um esquema para ele, se você quiser tirar uma foto e tal, ou então procurar lá no site Voltemos ao Evangelho, que tem ali a referência ali embaixo, tá? Aqui nós temos um esboço. Qual é o tema norteador da carta aos Hebreus? É mostrar que Jesus é melhor. A sombra e a realidade em Hebreus. Jesus, a realidade, é melhor do que a sombra que estava revelada no Antigo Testamento. Na velha aliança nós tínhamos promessas, que são sombras apenas. Na nova aliança nós vemos o cumprimento e a realidade. Na velha aliança, o autor de Hebreus fala da época dos nossos pais, no passado, na antiguidade. Na nova aliança, o autor de Hebreus diz, conosco, nesses nossos dias. Vemos então que Jesus é superior aos anjos. Estou seguindo a coluna do meio. Sim, os anjos eram mensageiros de Deus. Mas logo no capítulo 1, o autor nos ensina que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, é herdeiro, criador, glória de Deus, expressão de Deus, sustentador, sacerdote e Senhor. Melhor do que os anjos, acima dos anjos, é o Filho. Não apenas Jesus é superior aos anjos, mas a mensagem de Jesus é superior à mensagem dos anjos. Vemos isso no início do capítulo 2. A mensagem do Filho é superior à mensagem dos anjos. A mensagem de Jesus está presente na sua encarnação e na sua expiação substitutiva, ou seja, ele morreu no nosso lugar. Terceiro, Jesus, o Filho, é superior a Moisés. Moisés era servo na casa de Deus. Ele é ao mesmo tempo um representante do sacerdócio, mas também do ministério profético. Jesus agora, ele é o Filho sobre a casa de Deus. Não é o servo que cuida da casa, o mordomo, é o próprio filho do dono. Jesus é melhor. Jesus é o sumo sacerdote e, portanto, ele é superior a Arão. Arão e seus filhos representavam os pecadores quando levavam o sacrifício até o altar. Não é assim? Mas Jesus é superior, porque Jesus é nosso verdadeiro sumo sacerdote, que nos representou, não apenas levando o sacrifício, mas sendo ele mesmo o próprio sacrifício. Jesus, o sumo sacerdote, é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi considerado lá no livro do Gênesis ainda um sacerdote do Deus eterno e, portanto, um sacerdote que ministrava a eternidade. Jesus é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele é eterno sumo sacerdote que nos traz salvação eterna. E por último, beirando o capítulo 8, que é a cereja do bolo, Jesus, o sumo sacerdote, é superior ao sacerdócio levítico. O que era o sacerdócio levítico? Era um sacerdócio fraco, tinha um monte de sacerdote corrupto, os caras aprontavam, né? Pecaminoso, não permanente, precisavam oferecer sacrifícios por si, antes de oferecer aos outros, porque o cara já estava em pecado. Então, primeiro ele resolvia o seu problema para poder depois representar o povo, né? Mas Jesus é superior. Jesus, ele é o sacerdote nomeado por juramento divino, perfeito, definitivo, poderoso para salvar os outros
e pode oferecer-se pelos outros. Jesus não precisou se purificar antes de ir à cruz, porque ele já era puro, perfeito, sem mácula, sem pecado. E aí a gente chega no capítulo 8, e mais uma vez eu separo trechos apenas. Passe aí, por favor. Penúltimo texto que leremos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Perceba que a palavra que mais aparece aqui é aliança. E perceba também que eu pulei uma porção grande do texto, do versículo 6 do capítulo 8 até o capítulo 9, verso 15. Logo depois do verso 6, a partir do verso 7 do capítulo 8 de Hebreus, o autor de Hebreus ele faz uma citação longa. Ele replica quase que integralmente o texto de Jeremias 31, na qual o profeta profetiza acerca da nova aliança. Por isso que ele fala aí de nova aliança e tudo mais, não é? Como que a gente pode entender isso aí? Segue. Espero que para vocês dê para ler legal. Se não der, depois procura lá no Estandarte de Cristo esse gráfico. Ele é muito interessante, muito didático. Quando falamos de aliança, basicamente nós podemos resumir tudo que a Bíblia fala de aliança em 3 pactos, 3 alianças. O pacto da redenção, o pacto de obras e o pacto da graça. Claro, essa é uma das visões, é uma das formas de didatizar o tema das alianças da Bíblia. Existem muitos outros, tá? Existe, por exemplo, o modelo dispensacionalista, existe o modelo dos nossos irmãos presbiterianos, que é um pouquinho diferente desse nosso aqui. Mas, enfim, esse aqui é um modelo que é muito didático, muito legal para a gente entender. Veja, então, que há uma antiga aliança, o Antigo Testamento, e uma nova aliança, o Novo Testamento. A antiga aliança, o pacto da graça, a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus é revelado, mas ele ainda não está cumprido, porque Jesus ainda não veio. Agora, essa revelação se dá gradativamente através da manifestação das alianças de Deus no Antigo Testamento. Quais são essas? A aliança feita com Adão, Gênesis 2,15. Aliança feita com Noé, Gênesis 6, e depois repetida no capítulo 9. A aliança feita com Abraão, de dar a ele uma descendência natural, espiritual, Gênesis capítulo 12, depois repetido no capítulo 15 e 17 de Gênesis. Aliança com Moisés, também relacionada à descendência natural, um povo de sacerdotes, muito presente no livro do Êxodo, repetido em Deuteronômio. E por fim, a aliança feita com Davi, de que o reinado estaria sempre entre os seus filhos, os seus descendentes. Aí a gente pula para a nova aliança, ou seja, para o Novo Testamento. E aí você vai perguntar, peraí, pastor, você não acabou de falar que o autor de Hebreus cita Jeremias? Então a nova aliança não deveria estar ali em cima, depois de Davi? Então, a nova aliança, ela aponta diretamente para aquilo que Jesus veio realizar, veio fazer. Agora, na nova aliança, o pacto da graça, ele está concluído. Por quê? Porque Jesus já veio, viveu, morreu e ressuscitou. Esse novo pacto, essa nova aliança, ela é diferente em substância da antiga aliança. Na antiga aliança, havia, e na nova também, há um único povo, porém, essa aliança se manifesta de forma diferente. A circuncisão do Espírito agora se dá no coração, conforme Paulo ensina em Colossenses 2, em Gálatas 3. Ela tem como alvo todas as nações, não apenas o povo de Israel. Todos os salvos de todos os tempos compõem, então, essa
congregação. É por isso que já havia a congregação que caminhava no deserto. Contudo, a igreja de Cristo, ou seja, do pacto da graça, consolidado, concluído, surge no Pentecostes. Não antes. Vemos no Novo Testamento a dinâmica do tipo e antítipo. O que é isso? Havia um símbolo no Antigo Testamento que se cumpre em Jesus no Novo Testamento. Adão, Jesus é o novo Adão, Romanos 5. Noé, o cordeiro, o sumo sacerdote, Abraão, Davi, o ofício perfeito, a serpente que foi erguida por Moisés no deserto, o servo sofredor, o maná, a sabedoria. E depois vale a pena você ler todas as passagens. Jesus é o segundo Adão. Ele vem e cumpre os termos da nova aliança. Ele é da descendência de Abraão, ele é profeta maior, mediador melhor que Moisés, ele é o rei, filho de Davi. Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Conclui o pacto da graça. Qual a diferença do pacto da graça e do pacto das obras? Adão recebe uma ordem de Deus no Éden. Não é? Qual é? Não me desobedeça, não coma daquele fruto. E o que acontece? Ele cai e come. Da mesma maneira, todos nós, sabendo o que é certo fazer, nós não fazemos. Por quê? Porque continuamos debaixo da maldição do pecado. Por isso somos condenados pelo pacto das obras, porque nós não podemos cumprir os termos desse pacto. Mas Jesus cumpriu por nós e nos oferece agora a bênção do pacto da graça, no qual Ele faz tudo. Ele sobre a cruz, Ele ressuscita, Ele chama os seus. Gostaria de fazer uma observação para a gente terminar. Passe aí. Isso. Eu quero fazer um comparativo. A gente está numa aula, né? Uma aula de teologia. Então vamos fazer um comparativo. Ali em cima, você vai ver como nossos irmãos presbiterianos entendem. Quando você tem CFW ali, você tem a Confissão de Fé de Westminster, que é o padrão dos presbiterianos. E quando você viu 1689, é quando você vai lembrar da Confissão Batista de Londres de 1689. Qual é a diferença essencial entre as duas? Basicamente, a linhazinha amarela. A linha amarela diz o estabelecimento do pacto da graça. Os nossos irmãos presbiterianos entendem que o pacto da graça existe desde o Éden. Efetivado, concluído. É claro que ele recebe a sua expressão máxima em Jesus, mas ele já estava vigente desde o Éden. Com isso, o que acontece? Eles fundamentam a ideia de que o batismo de bebês é a nova circuncisão. Na revelação da antiga aliança, se circuncidava todo filho de israelita. Então, na nova aliança, se batiza todo filho de crente. Essa é a tese deles. Qual é o grande problema disso? Vários. Um deles, e talvez o mais grave, é que não há no Novo Testamento absolutamente nenhuma ordem para se batizar alguém que não pode professar a sua fé. A gente poderia desenvolver mais, mas não temos tempo. Vamos terminar? Vai lá, Douglas. O último texto da nossa noite. Romanos 5, 20 e 21. Vamos ler juntos? Todos juntos? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca jogue a lei fora, porque a lei nos mostra a verdadeira necessidade que temos da graça. E a graça é manifesta para nós nos termos da aliança. Estamos debaixo da aliança da graça, porque Jesus cumpriu todas as obrigações da lei. Tudo aquilo que se exigia nas obras, ele fez. Por isso ele pode nos oferecer de graça a salvação.
E, naturalmente, isso nos traz desafios. Quais são os desafios? Último slide aí. Primeiro, a lei deve ser estudada e compreendida a fim de que jamais creiamos que podemos nos salvar. Não ignore seu pecado. Jamais fale para você, Jesus perdoou tudo, então está tudo certo, e vai convivendo com o pecado, e vai deixando para lá, e está tudo bem. Não. Segunda implicação, o Evangelho deve ser conhecido e aplicado todos os dias de nossas vidas, não apenas no dia da nossa conversão. Tem gente que aceita o Evangelho no dia da conversão, nunca mais fala de cruz, não aplica a cruz à sua vida. Com que força, então, essa pessoa caminha a vida cristã? Pregue o Evangelho para você mesmo, todos os dias. Acorde de manhã e diga para você mesmo, eu sou pecador, eu não atinjo o padrão perfeito de Deus, o sarrafo está muito alto. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor passou esse sarrafo por mim. O Senhor morreu a minha morte. O Senhor me deu a sua vida. Me dá força para viver esse dia, para viver as boas obras que de antemão foram feitas para que andássemos nelas. Toda vez que você pecar, deixe que a lei te exponha. Pastor, mas isso é duro. Mas é isso aí. É para isso que ela serve. Para escancarar o nosso pecado. Mas a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo não nos deixam em desespero. Uma vez que somos expostos pela lei de Deus, nós podemos mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo, correr para a cruz, sabendo que nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo nos perdoará. E sabendo que o nosso Deus, o nosso Pai, nunca se cansará dos nossos recomeços.